Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Maratona do Civil 3D, onde você aprende a pensar como o Civil 3D pensa. E nessa aula de hoje, olha o tema. Como é que você... Já entendemos um pouco mais sobre volumetria, entendemos as comparações sobre os tipos de cálculo, né? A metodologia por trás, né, do resultado final. Mas a aula de hoje nós vamos falar da importância de você, agora que você tem uma base um pouco mais sobre volumetria, como é que você obtém a medição a partir de comparações, superfícies de comparação. O Civil 3D ele evoluiu muito, podemos dizer que as medições, né, evoluíram muito com o uso do Civil 3D, então é muito importante você, meu caro amigo, minha cara amiga, que trabalha na área de projetos e até mesmo você que é um auditor, uma pessoa que está lá na obra, está lá no dia a dia, é muito importante você ter ciência, saber. Tem uma tela específica do Civil 3D que é importantíssimo você saber dominá-la, tá? Aprender a pensar, né? Como é que ela pensa para que você, de fato, consiga ter o resultado final. Fechou? Então, mas para isso tem que agarrar até o final do vídeo. Esse vídeo aqui é aquele vídeo raiz. Combinado? Então aperta os cintos. Recomendação, baixa os arquivos da aula de hoje, já vai estar lá no site, tá bom? É importantíssimo para que você consiga acompanhar. Dúvidas, a gente sempre responde. Entra no nosso grupo da Maratona, lá no Telegram, para também a gente conseguir sanar suas dúvidas. Combinado? Lógico que não podíamos deixar de falar. É incrível, né? Tá aqui, ó. Cliquei no errado. Na certificado que você pode obter, né, dessas aulas, desse tempo que você está investindo em você, né? Se você parar para pensar, a gente está praticamente um ano todo juntos aqui, segunda-feira, nessa segunda. Então, nada mais do que justo nós podermos corroborar, né, ou trazer para você a possibilidade de internacionalizar o teu currículo com os certificados da Autodesk emitidos pela CSBIM, porque somos parceiros, né, da Autodesk, somos um centro de treinamento autorizado da Autodesk. E detalhe, a janela de inscrição está encerrando, tá? Então, você só vai conseguir obter o nível 3 o ano que vem. Tem gente que tem certificado isso aqui para o currículo, cara, assim, tem o certificado da Autodesk, nível 1, nível 2 da Maratona do Civil 3D. Cara, isso aí já tem sido um grande diferencial, tá bom? É muito legal a gente escutar os feedbacks, a gente fica muito contente com isso, ok? E é lógico, né? Tudo isso é justamente para poder proporcionar para você um pouquinho, apesar de ser essa online, aqui estávamos nessa distância entre telas, né? Entre telas, mas ter um pouquinho da experiência do que teremos aqui nesta semana, a semana do IPM, a Imersão Projetos Multidisciplinares, a maior imersão do Brasil ou da América Latina aplicada a projetos, né? Nenhuma outra reúne tantos projetistas num único lugar só para você realmente aprender a desenvolver projetos, ter gatilhos de como você pode otimizar o seu tempo com ferramentas, inovações, né? Coisas que a gente realmente aplica e aprende nos fluxos de trabalho das nossas, por ser engenheiro e por ter aqui uma equipe de engenheiros, a gente pode proporcionar para você esse ganho de tempo, né? E lógico, com as tecnologias, inovação é o que diferencia, né, o líder de um seguidor. Então, bora juntos nessa, né? Se você não pôde estar nessa IPM, se prepare, e o ano que vem temos IPM também, ok? Muito bem, temos aí os minutinhos para todo mundo que chegou. Bora lá na mão na massa, tá preparado? Essa aula aqui, ela é uma aula bem importantíssima para a parte volumétrica,
tá bom? Vou dar uma sintetizar para você, passo a passo, vou com calma aqui para você poder entender, tá bom? Tem os requisitos, lógico, você tem que ter uma superfície, você tem que ter... Eu vou simular aqui uma situação, simulações. Com base nessas simulações, você vai conseguir destrinchar aí o teu projeto também, né? Que é acaba sendo uma receitinha de bolo, é um processo, sem problema nenhum. Combinado? Bora lá então, vamos para a tela. Aqui, ó, deixa eu só ver se tá certinho. Então nós temos aqui o nosso arquivo da aula de hoje, tá? Lembra que eu falei sobre volumetrias, comparei volumes, expliquei, tal. Agora é importante você entender se por acaso você receber uma medição, sei lá, agora é o projeto, agora eu executei, estou executando, quero acompanhar a obra para até pagar o cara, né? Para pagar a medição, né? Com base na medição a gente consegue verificar o que foi executado, o que falta, né? Então, como é que a gente faz isso? E basicamente com uma forma de comparação, análises, né? A sistemática e o procedimento acaba sendo via sample line, sections, né? Depois a gente vai falar de section, hoje ainda não, tá? As próximas aulas, tá? Mas assim, aqui, ó, se eu pego aqui uma sample line e vou agora no Compute Material, eu já computei. Lembra que a gente já fez, já computamos esse material da rua 6, tá? Mas o mais interessante aqui está no seguinte, apesar de ela estar computado, eu posso importar para dentro dela os meus critérios adicionais para essa minha volumetria que eu vou obtendo, né, de uma mesma sample line. Então, por exemplo, supondo aqui que eu tenho neste template eu deixei o padrão para você do que você pode montar daqui para frente, né? Por exemplo, a medição 1, né? Então a gente tem uma medição, temos aqui na verdade duas medições, a gente tem uma que a gente simulou aqui, uma de agosto e uma de setembro, né? E aí a gente vai, basicamente nessa telinha que a gente vai destrinchar para você o que vai ser necessário para você rodar. Só que para poder chegar nela, eu tenho que ter o quê? As minhas superfícies de agosto, no caso é de setembro, e aqui rapidamente eu vou trazer para cá, né, através de pontos que eu importar, tá bom? Então eu vou gerar uma superfície aqui direto, na verdade, vou gerar aqui a superfície de agosto, ó, vou gerar de agosto a partir de pontos, arquivo de pontos que vai estar disponível para você já. Essa aqui é a medição de agosto, ele é PENZD, tá? Fechou. Se você quiser, você pode trazer isso como survey, como Kogo, sem problema nenhum. Estou trazendo já direto como ponto, tá? Até para encurtar, porque eu preciso no final das contas de uma superfície. Muito cuidado com a forma, deixa eu só ocultar a primitiva aqui, ó. Muito cuidado com isso daqui, porque isso aqui pode impactar, impacta no teu volume. Então assim, você precisa limpar essas suas, esse volume ou essa triangulação adicional. Dica, essa dica é legal. Ó, qual o tamanho máximo de triângulo que você tem? Tá vendo? Ó, 50 metros? 40, 50. Então você pode entrar nele, nas propriedades da sua superfície, e falar aqui, já falei isso lá nas últimas aulas, hein? Mas vou repetir, é bom, né? ênfase, a repetição é a mãe da retenção, né? Então eu venho aqui, ó, em Build, e vou falar assim, eu vou limitar a minha superfície a partir do máximo tamanho de um triângulo. Então eu quero que tudo que tiver de triangulação acima de 80 metros eu não quero interpolar. Entendeu? Então vamos conferir, ó. Então rebuild. Ficou uma sem vergonha ali, né? Acho que só ficou essa sem vergonhinha aqui. Você pode vir aqui e passar a régua nela. Ó, tchunga. Belezinha, mas ó, ficou bala, né? Então essa aqui é uma superfície de agosto. Vamos pegar agora a superfície de setembro. Ó. Setembro.
E na de setembro eu vou fazer o mesmo aqui em Point Files. Poderia ter Kogo, poderia ter Survey, independente da recomendação. No fim das contas, qual que é o produto final do Kogo do Survey? É uma Surface. Com base nela que a gente vai ter volumetria, tá bom? Tem gente que opta trabalhar com Survey para manter o banco de dados da medição, né? Uma forma importante. Cada pontinho vale dinheiro. Então, eu vou vir aqui, ó, medição, PENZD, e vou fazer o mesmo para triangular, somente aqui 80 metros, 70, vamos ver aqui, 70 metros, olha, ficou um resquíciozinho ali, sem vergonha, vamos ver 60, ó, já deu uma boa limpadinha, só cuidado para não limpar dentro, né, às vezes você tem alguma triangulação internamente do projeto, ó, ficou uma sem vergonha aqui ainda, eu vou deletar aqui, pronto. Muito importante você deixar ele bem limpinho, mas bem interpolado, tá bom? Ou seja, ó, se você tira um perfil aqui, ó, depois a gente vai falar de section, não é a aula de hoje, tá? Agarra que as próximas aulas a gente vai falar disso. Mas se você tira um perfil aqui e pega tudo, tá? Deixa eu só tirar... Não, deixa tudo aqui mesmo. Ó, você vai ver. Olha lá que legal. Olha aí, que massa. Né? Tá vendo? Essa aqui é a topo, né? Topo nem... Aqui, ó. Então a gente vai agora praticamente gerar a volumetria de todos esses caras aqui, tá? E aí, basicamente, utilizando a mesma sample. Então, pego a sample line, computar materiais, mesma rua, importo e trago aqui, ó, para a primeira medição. Na primeira medição, ela é simples, por quê? Eu preciso ainda comparar em relação ao primitivo o quanto eu evoluí o projeto. Então, eu vou pegar aqui em relação ao primitivo, o quanto eu evoluí. Tá vendo que ela não listou? Normal. Por quê? Eu preciso dar o sample more source, trazer elas para dentro da minha sample line, do meu banco de dados. Agora sim. Importar, primeira medição, vamos lá. Aí, ó. Então, a base vai ser a primitiva, a comparação vai ser a agosto. Então, digamos assim, o quanto que eu evoluí em relação de corte a aterro na superfície de agosto. Então, vou dar um ok. Deixa só uma dica legal aqui, ó. Vou entrar lá de novo. Porque você pode vir aqui e falar assim, ó. Medição agosto. Tá vendo? E você vai ver aqui, ó. Aqui, se você quiser, você tem até um estilinho aqui. Depois a gente vai falar disso, né? Mas aqui é estilo corte 1 e aqui corte 2, tá? Você vai entender isso lá na próxima aula. Tá bom, vou agora... calculou. É só tirar o volume agora. Vem aqui, ó, add table, total volume, de quem? Da medição de agosto, tá? E aí eu boto ele aqui, ó. Pronto, medição de agosto. Quero ver o quanto evoluí em relação a corte, em relação a aterro. Pronto. Tá? Simples. Posso fazer agora, por exemplo, a medição também de setembro, né? O quanto eu evoluí, por exemplo, em relação à medição, em relação ao primitivo, tá? Então, por exemplo, em relação ao primitivo, então eu posso vir aqui, computar materiais, vou dar um import, falar medição. Então, agora quem é o meu primitivo em relação a setembro? Ó. Olha lá, em relação a setembro. E coloco aqui, ó, medição setembro. Ó. E dou aqui adicionar tabelas, total volume, escolho aqui a medição setembro e coloco ele aqui. Você vai ver que ele vai dar um pouco mais de volume, porque evoluiu. Tá? Aí agora você fala assim, tá bom, agora o quanto falta, por exemplo, cheguei em setembro, agora o quanto falta de setembro para finalizar o projeto? Aí eu tenho também, ó, computar, e aí, aqui tá tudo bonitinho, né?
nesses imports, mas eu vou explicar já já ele, tá? Ó, medição final. Olha só que legal. Base. Primitivo. Comparação sempre vai ser a nossa caixa. Né? Base 2 a setembro e base 3 a agosto. Pronto. Tá? Vou dar um OK. E vou falar assim, ó. Material. Falta. Medição. Vamos colocar assim. Material a executar. Por exemplo, em setembro. Né? Porque a comparação que eu fiz da última superfície minha foi de setembro. Nem estou entrando nos méritos aqui, mas a pegada principal está nessa janela. Nessa janela aqui você importa, cria critérios, mas está aqui, ó. Ó, corte aterro, tá vendo aqui? Olha só. Tá vendo? Então, aqui, pessoal, basicamente, simples, basicamente é aqui que a gente precisa dominar a jogada, tá bom? Leva sempre em consideração que, isso é muito importante, que no caso de corte, por exemplo, o que é corte? Vamos pegar esse cara. Por exemplo, o que é corte? Então, os termos aqui, né? As terminologias parece que estão invertidas, mas assim, pensa no seguinte, primitivo no corte, ele tem que ficar acima do meu corredor caixa, porque aí ele está cortando, concorda? E aí eu faço essa regrinha aí, primitivo below, corredor caixa above. Apesar de estar invertido na tradução, né? Tem que ver como é que fica no português. Mas aí eu posso acrescentar vários e vários materiais, vários e vários subcritérios nesse template aqui. É um template meio que padrão, uma receitinha de bolo. Você pode usá-lo sem problema nenhum para o seu trabalho. Mas sempre leve em consideração, por exemplo, o material a executar aqui. E isso você vai entender ainda mais na aula que vem. Quando a gente tirar a seção. Na section vai ser a prova final. A section é a prova final. Por quê? O que ele achou é o que ele calculou. Tá? Essa é a regra. O que ele achurar é o que ele calcula. Então, por exemplo, aqui material a executar. Tá vendo? Quem que é a minha percebe? Quem que é a minha comparação nesse caso? Tá vendo? Nesse caso, a minha comparação, né, ou o cara base, vamos dizer assim, né? O cara base. Vamos pensar no seguinte, né? Então, corredor caixa, tá vendo? E todas as outras coisas vão ficar, vamos dizer assim, eu quero, no corte, eu quero verificar o quanto falta, né? Então, eu coloco below, lá, e o aterro, tá? Cara, é muito louco isso. Por quê? Depois que eu faço isso, ó, vou dar um OK. E aí, eu vou dar um add table. Material, volume. Eu não nomeei. Eu nomeei. Ó, material executar setembro. Não, eu estou no total volume. Aqui, material executar setembro. Aí. Pronto. Olha lá. Então, quanto faltou em relação a setembro? E o que é mais interessante, né? Que aí é o que eu vou deixar como expectativa para a nossa próxima aula. Como é que isso está realmente certo? Será que isso realmente está certo? E como é que eu posso criar novos critérios? Como é que eu confiro se isso realmente está condizente, essas áreas, tal? Então, Section View. Section View é o bichão. Fechou? Então, próxima aula, vamos para as sessões. As sessões, elas é o que vão bater o martelo em relação à nossa volumetria para você poder computar e verificar o que realmente
o que realmente, né, é de volume no teu projeto. Tá bom? Então, garra e na nossa próxima semana já vai ter rolado o IPM. Vou te contar um pouquinho. Acompanha o IPM aí nos Easters. Né? Que se você não, como assim? Você não acompanha a gente ainda? Você não é inscrito no canal. Você não é inscrito lá no Instagram ainda, cara. Para, velho. Ó, acompanha lá o nosso dia a dia. A gente tem uma equipe de projetos, a gente tem várias dicas que a gente dá. Tem uma sessão nossa do Pega Sua Cadeira, que toda semana a gente fala. Essa semana, por exemplo, foi muito legal. Já falei do Mocoró, já falei de cota de interpolação, já falei de... muita coisa. Mas assim, no Instagram a gente fala todo dia de dicas, tá bom? Oswaldo, não tem Instagram. Cria aí, só para você poder acompanhar a gente, tá por dentro, tá bom? Fechou? Combinado? Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a nossa próxima aula.